Esperar aí o pessoal entrar. Bem, vamos começar, né? Boa noite a todos vocês. O tema de hoje eu escolhi porque eu vejo que as pessoas simplesmente elas não sabem como fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Elas não sabem, elas não têm a menor ideia de como você faz uma pesquisa sobre um determinado assunto. Então eu resolvi fazer essa live sobre isso hoje, né? Porque também lá na caixa de perguntas, frequentemente, vocês me perguntam: ah, Fábio, me fornecem uma bibliografia sobre metafísica, sobre ética, sobre estudar, sobre alguns campos de teologia, etc, né? Então eu resolvi fazer essa live sobre isso, para ficar gravado aí, para quando alguém me pedir uma bibliografia sobre um assunto, eu só indicar essa live, né? Isso aqui eu fui aprendendo com a prática, né? Ninguém me ensinou a fazer isso. Isso deveria ser algo que as pessoas que estão acostumadas a estudar deveriam saber, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho de deixar claro aqui é o seguinte, gente. Se você não sabe inglês, desista de aprender qualquer coisa. É impossível você estudar qualquer assunto seriamente se você não sabe a língua inglesa, né? E assim, hoje em dia, é a coisa mais fácil do mundo você aprender inglês. Aliás, a gente já tem uma certa vantagem, porque o português é infinitamente mais difícil gramaticalmente do que o inglês. Eu sempre dou esse exemplo. Tenho em vista, por exemplo, o verbo amar, né? Love, to love, em inglês. Para você conjugar esse verbo em todos os tempos verbais do inglês, você precisa saber 4 variações: love, loves, loving e loved. No português, pegue o verbo amar, né? Se você pegar um tempo verbal, o presente do indicativo, e for conjugar em todas as pessoas, né? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, pronto, já deu a quantidade de todas as conjugações do verbo amar no inglês. E você nem terminou um tempo verbal no português. Então assim, gente, não é difícil, né? Se você quiser fazer um esforço. E assim, se fosse árabe, alguma coisa assim, porque, por exemplo, quando eu estudei o árabe, eu só tinha contato com a língua lá no curso de árabe, né? Então quando eu tava fora de lá eu não tinha nenhum contato com a língua. Agora o inglês, gente, pô, tem as músicas, tem seriados, tem filmes, a gente tá imerso na cultura anglófona. Então é só o mínimo de esforço, né? Então assim, a gramática não é difícil, né? Se você sentar ali para você estudá-la, você rapidamente pega ali a principal estrutura gramatical do inglês. E o que é difícil no inglês, o que é mais difícil no inglês, que é a fonética, você não vai precisar aprender para termos de uma vida intelectual, uma vida de estudos. Eu sempre costumo dizer que você pode estudar uma língua a partir de 5 vertentes, né? É diferente você ler em uma língua, é diferente você escrever em uma língua, é diferente você treinar, você ouvir e compreender uma língua, é diferente você traduzir esse idioma, né? E é diferente você falar também essa língua. Então, por exemplo, né, em 2008, eu não tinha estudado nada nessa época sobre alemão. E eu viajei com meus tios, que eles moraram 6 anos na Alemanha. O meu tio fez o doutorado dele lá na Alemanha. Meus primos foram alfabetizados em alemão. Em 2008 eu fui lá, fiquei algumas semanas em Hamburgo, que foi onde meu tio fez o doutorado dele, em teologia. Então eu fiquei lá, né? E assim, eu não sabia nada de alemão, nunca tinha estudado nada de alemão. Mas depois de algum tempo, eu comecei a escutar alemão e entender algumas coisas. E aí eu conferia com meus primos, com meus tios, né? Eu lembro que, por exemplo, uma vez a gente estava na casa de uns senhores idosos lá da igreja batista do meu tio lá, na época que ele ficou na Alemanha. E aí eles estavam conversando em alemão lá, e depois eu fui perguntar pra minha tia, eles disseram isso, ela, caramba, você entendeu, né? Então, assim, mas eu não sabia falar nada de alemão, e nunca tinha tido contato com o idioma. Então tem isso também, né? O professor Olavo de Carvalho, com relação ao inglês, ele escreveu recentemente falando que o monoglota em português ele é quase um analfabeto,
e que um monoglota em inglês, ele é quase um poliglota. E é precisamente isso, gente, porque assim, o mercado editorial de língua inglesa é uma coisa assim que vocês não têm ideia. Então, se você não estudar o inglês, desista. E assim, eu fico revoltado com essas pessoas que ficam falando, estude o latim, né, antes de estudar o inglês. Meu Deus, as pessoas não têm ideia do que estão falando, né? Pô, pelo amor de Deus, a pessoa que fala isso não tem a menor noção da vida. E assim, gente, pra ser sincero, uma pessoa que realmente esteja interessada em ser um intelectual sério, ele não precisa só... Inglês eu tô falando do mínimo, viu? Inglês aqui é o mínimo do mínimo. Porque igual, por exemplo, semanas atrás eu tava pesquisando um determinado assunto, e eu pesquisando em inglês e não achava nada, né? Eu falei assim, não, vamos pesquisar em outras línguas. Aí eu fui procurar em espanhol, achei um bando de coisa. Fui procurar em francês, achei um bando de coisa. Então, assim, qualquer pesquisa que eu faço sobre qualquer assunto, em geral, só por via de garantia, eu pesquiso em pelo menos 5 idiomas, né? E um profissional, por exemplo, em uma determinada área, principalmente aqui no Ocidente, ele precisa saber, de acordo com o meu entendimento, pelo menos italiano, francês, espanhol, inglês e alemão. Pelo menos essas línguas, né? Então, quando eu falo que vocês precisam saber inglês, eu estou falando aqui o mínimo, entendeu? Se você não sabe essa língua, desiste. Nem tente pesquisar e estudar qualquer assunto, né? Eu não vou me estender muito sobre isso, porque isso precisaria de outra live. E também porque eu sempre digo isso nos stories quando me perguntam sobre isso. Aquelas línguas que eu estudei que eu estudei formalmente, eu não saberia dar muitas indicações de estudo de leitura. Então, por exemplo, para estudar gramática do inglês, eu não conheço o material em português, né? Eu conheço mais gramáticas já em inglês. Então a pessoa precisaria já conhecer a língua inglesa. Então eu não saberia como indicar aí para a pessoa aprender do zero o inglês, né? Mas o modo para você aprender qualquer língua, né, é mais ou menos o mesmo. Então vou falar aqui rapidamente sobre isso. Primeira coisa que você tem que aprender é a estrutura gramatical, né? Se a língua tiver o mesmo alfabeto, porque eu precisaria mudar algumas coisas aqui. Se eu estivesse falando, por exemplo, do árabe, do russo, que tem o alfabeto cirílico, ou o grego, é diferente se você precisa ser alfabetizado numa língua estrangeira. Agora, se você já domina o alfabeto, seu alfabeto é precisamente o mesmo, o caminho já está aí imensamente facilitado, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, o árabe eu fiquei aí um semestre só para ser alfabetizado em árabe, né? E o alfabeto árabe, ele tem uma peculiaridade que ele torna esse alfabeto imensamente mais difícil do que os outros alfabetos. Então, quando eu fui aprender o árabe, eu já tinha estudado, por exemplo, o alfabeto grego, o hebraico, o cirílico do russo, que mais? Eu já tinha estudado língua japonesa, né, os 3 alfabetos japoneses. Enfim, eu já conhecia alguns outros alfabetos, mas o árabe, para mim, de longe, foi o mais difícil, né? Também não vou entrar no mérito aqui de explicar porquê, né? Mas, não, vamos falar rapidamente aqui. É porque, por exemplo, o alfabeto árabe, você precisa saber, ele tem uma escrita diferente se ele começa na palavra, se ele vem no meio da palavra, no final, ou se a letra vem isolada, porque algumas letras você não pode juntar com outras. Então, de forma resumida, para cada letra você precisa memorizar 4 tipos diferentes de desenho, né, e raciocinar quando você vai escrever. Então, isso que torna difícil o alfabeto. Agora, o alfabeto latino não. O alfabeto latino é uma escrita só, tem maiúsculas e minúsculas. O árabe não tem maiúsculas e minúsculas, mas mesmo assim é mais ou menos um desenho, basicamente, para cada letra do alfabeto, né? Mas é engraçado porque na época em que eu estive no MEC, eu tive muito contato e estudei muito sobre a questão da alfabetização. Eu tive contato com uma professora com quem eu aprendi muito, né? E essa professora estava me falando de alguns ganhos cognitivos por conta do alfabeto latino. Então isso é interessante, né? Por vezes a gente acha que o fato de o Ocidente ter se destacado muito com relação às ciências e ao conhecimento é algo meramente gratuito, mas não, veja que até o próprio alfabeto latino, que é o alfabeto que é utilizado pela maior parte dos países ali do Ocidente, né? Fala aqui, pausado, devido... Não sei se está normal. Acho que minha internet aqui tá ruim, gente. Aqui tá travando. Enfim, qualquer coisa eu gravo de novo essa live, gente, né? A internet aqui esses dias não tá muito boa, não. Mas vamos lá. Então, primeira coisa que você precisa fazer para fazer qualquer pesquisa bibliográfica é você aprender a língua inglesa. Sem isso, desiste, gente. Sinceramente. E assim,
mesmo que quando você sabe outros idiomas, por vezes, isso já aconteceu muito comigo, né? Por exemplo, um livro que eu leria originalmente em francês, por vezes é mais barato você ter acesso ao livro traduzido para o inglês. Além de ser mais barato, é mais fácil você ter acesso do que o livro originalmente publicado em francês. Então isso acontece muito. Então, mas, enfim, vamos progredir, né? Então, primeira coisa, saber língua inglesa. Sem isso, gente, eu sinto muito, desiste. Segunda coisa, quando você está estudando uma determinada área, você tem que ter em mente que você precisa dominar um léxico. Então há um conjunto ali de vocábulos, há um vocabulário ali naquela área que você precisa dominar. E não simplesmente, as pessoas fazem muito isso, né? Então elas começam a ler algum texto, tal técnico, alguma coisa, e elas atribuem ao sentido aquela palavra sem procurar saber como é que foi o desenvolvimento histórico daquele termo dentro daquela área, em que sentido que aquele determinado termo está sendo utilizado, etc. Isso é mais problemático para a área de humanas. Na área de exatas, isso é menos problemático. Então, a primeira coisa que você precisa procurar é um bom dicionário daquela área de pesquisa. Para hoje, eu vou utilizar a área da filosofia como exemplo, porque é a minha especialidade, né? Para quem não sabe, eu sou bacharel e mestre em filosofia. Então é uma área mas eu estudo filosofia desde os meus 15 anos de idade. Então é uma área que eu tenho muita segurança para eu falar sobre essas coisas, né? Então, assim, se você me perguntar sobre um bom dicionário em português, né? Em português, a gente tem 2 materiais excelentes, né? Tem o Ferrata Mora, que são 4 volumes, né? Eu vou apresentar só os primeiros volumes aqui, porque eu não ia ficar tirando da minha biblioteca e carregando aqui todos os volumes, né? Então, Ferrata Mora é um excelente dicionário. Quando eu ainda era estudante da física, na graduação de física, eu tinha pensado, naquela época eu tinha muito preconceito com relação aos dicionários, né? Eu achava que era uma coisa de gente para iniciantes, etc. E para gente iniciante também, mas não só apenas para iniciantes. Então, na época eu era aluno da física, eu fui procurar um professor da filosofia para me orientar numa pesquisa de filosofia da ciência, que eu queria fazer uma iniciação científica com ele. E aí eu fui ter uma conversa com ele e ele falou assim: Fábio, tem o dicionário do Ferrata Mora, tal, que é muito bom, você pode utilizá-lo para você ficar familiarizado com o vocabulário, etc. E aí, na época eu falei, que bobagem, né? Quem ele tá achando que eu sou? Tá achando que eu sou um Zé Mané qualquer, que não conhece filosofia e tal? Bobagem, né? Depois, com o tempo, eu fui estudando e vi que é importantíssimo você ter acesso a esses dicionários, mesmo que você seja um especialista da área, eu tenho muito conhecimento. Porque, por vezes, tem uma determinada variação ali, num determinado campo da filosofia, etc., que você não conhece. Então, é muito importante você ter o dicionário para você ter acesso ao léxico daquela área, né? E, recentemente, eu adquiri esse dicionário Logos aqui, Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia. Esse aqui são 5 tomos. O professor Scott Randall Payne, que foi um professor meu na minha graduação, que foi um dos melhores professores que eu tive na minha graduação, que é um padre, ele, durante a minha graduação, ele indicava muito esse dicionário, mas eu só fui adquiri-lo no ano passado, né? E ele realmente é muito bom, esse dicionário. É muito bom, realmente. Então eu recomendo fortemente. E em inglês, vocês têm... em inglês vocês têm 2 materiais muito bons e gratuitos na internet. O primeiro que eu vou indicar é o dicionário de Stanford, né? Que é o Stanford Encyclopedia of Philosophy, ou SEP, S-E-P, que está gratuito na internet. E vocês podem encontrá-lo aí facilmente para vocês encontrarem qualquer verbete, né, com relação à filosofia. Então ele está lá gratuito, né? Mas tem uma assinatura para você poder baixar em um PDF bonitinho esses arquivos. Mas pessoal, se der tempo, né, no final eu vou tentar ler as perguntas aí e responder, mas qualquer coisa vocês mandem depois ali na caixa de perguntas. E também tem um Internet Encyclopedia of Philosophy, né, que é o IEP, iep.utm.edu, que também é uma excelente fonte para vocês procurarem ali algum verbete, né, de algum vocábulo de filosofia.
Então, a segunda coisa é isso, né? Primeiro você saber uma língua estrangeira, depois você ter um bom dicionário para que você tenha acesso ali ao léxico daquela área, né? Então, tá, e também vou dar algumas dicas aqui para vocês, né? Vocês sempre me perguntam muito sobre isso, né? Sobre onde vocês acharem os livros, né? Ou para baixar ou também para comprar, né? Vamos lá. Para vocês baixarem na internet, a primeira fonte que eu vou indicar para vocês é o Library Genesis, né? Que digitem isso no Google, porque esses sites que eu vou indicar aqui, como eles são muito perseguidos aí pelos estados, geralmente eles retiram eles do ar, e aí eles têm vários sites aí com diferentes endereços, para que quando um determinado site seja retirado do ar, ele já tem um outro, né? Então, antes que vocês me perguntem sobre isso, procurem nos destaques que eu coloco um artigo lá do Carlos Ramalhete sobre pirataria, né, para vocês não ficarem com a consciência pesada ao fazer isso. Então, a primeira fonte, isso mesmo, o R.J. Souza colocou aí, Library Genesis, né, que é excelente, tem muita coisa lá em PDF, pub, para vocês baixarem lá. Para artigos, tem o Sci-Hub, que é o SCI-HUB, né? Mesma coisa, tem vários endereços, então digitem isso no Google e vocês vão encontrar lá. Então, vários desses artigos que vocês geralmente aos quais vocês não conseguem ter acesso, vocês conseguem por meio do Sci-Hub. Em português, você tem o scribd.com, né? scribd.com. Lá é pago, vocês não conseguem baixar assim de forma facilitada, mas se vocês digitarem no Google facilitador Scribd, vocês vão encontrar vários sites em que vocês conseguem só colocar o endereço lá do livro lá e baixar o livro em PDF. Também tem o docero.com.br, docero.com.br. Também vocês encontram muitos livros lá em português para baixar. Para comprar livros usados, tem estante virtual, que todos vocês já devem conhecer. Em inglês, eu conheci isso por meio do professor Olavo de Carvalho, que é o bookfinder.com, né? bookfinder.com, né? bookfinder.com. Lá, quando vocês fizerem uma pesquisa lá nesse Bookfinder, vocês vão encontrar sites de todo o mundo enumerados pelo preço. Então vocês vão ver lá o menor preço, né, em sebos, várias livrarias do mundo inteiro onde vocês podem comprar. Então aí vocês podem comprar livros usados, livros novos, é muito bom. Isso mesmo, ele escreveu aqui, Bookfinder. Em português também esqueci de mencionar o Mercado Livre, que também é muito bom para vocês encontrarem livros lá. Então as referências são essas, né? Então, tudo bem. Depois que você adquiriu um bom dicionário para que você tenha acesso ao léxico de uma área, então você também precisa ter um conhecimento sobre o desenvolvimento histórico daquela disciplina. Sem isso, impossível, gente, né? Hoje em dia, a gente tem excelentes compêndios em língua inglesa. Então, compêndios aí de Oxford, de Cambridge, do Palgrave, Routledge, Bloomsbury, Blackwell, Springer, Sage, enfim, tem vários compêndios aí para vocês terem acesso à história da filosofia, e isso por campos, né? Porque assim, por exemplo, suponhamos que você esteja interessado em filosofia da lógica, que é uma das minhas especialidades dentro da filosofia. Então você vai procurar compêndios, né? Aí vocês procurem por handbooks ou companions, publicado por essas editoras, né? Mas em português, o que eu posso... Aliás, em português não, perdão. Os principais dicionários de filosofia aí que eu poderia indicar para vocês, já que eu estou utilizando como exemplo a filosofia, tenho esse que eu conheci por meio do professor Olavo de Carvalho também. Aliás, o professor Olavo de Carvalho, gente, ele é uma inesgotável fonte de boas bibliografias. Então, muita coisa eu conheci por meio dele. Tem esse livro aqui, História da Filosofia, do Guilherme Fraile, falando em francês, ó, Fraile. Guilherme Fraile, né, História da Filosofia, que na verdade é do Fraile e do Urdanós, né? Mas o primeiro volume é só do Fraile. São 8 volumes, mas em 9 tomos, né? Porque o volume 2 tem 2 tomos. É excelente, gente. Quando eu ministrei meu curso de Introdução à Filosofia na UNB, durante o meu mestrado, eu usei muito esse volume aqui, né? De filosofia.
em espanhol. Mas em inglês tem o Copleston, que é o melhor de todos, né? Originalmente ele tinha 9 volumes, mas recentemente aumentaram para 11 volumes. Então eu tenho acesso aos 10 volumes, mas não tenho o 11º volume. Ele eu tenho digitalizado, né? Eu não tenho físico aqui para mostrar. E outra coisa também, aqui eu vou falar da filosofia do ponto de vista ocidental, porque o oriental, gente, já é um mundo inteiro diferente. Mas também, por meio do professor Olavo de Carvalho, eu conheci esse livro aqui do John C. Plott, né? Global History of Philosophy, né? São 5 tomos, né, que ele abrange a história da filosofia, como diz o título, de forma global. Então não apenas ocidental, mas oriental. Mas se você for estudar a filosofia de uma forma global, como diz o título desse livro aqui, aí, meu amigo, são 30 séculos, mas essa é uma coisa gigantesca, enorme, né? Então, assim, eu dominei muito a filosofia ocidental e estudei razoavelmente oriental, mas tem muita coisa ainda que eu não estudei, né? E eu fui ter contato com a filosofia oriental principalmente por meio do professor Scott Randall Payne, que foi quem me introduziu a filosofia oriental, né, e a metodologia da filosofia comparada, principalmente a filosofia comparada das religiões. Então, enfim, mas por meio desses compêndios aí vocês podem ter acesso a toda a história da filosofia, né? E aí você precisa ver, mas isso que eu estou dizendo aqui e exemplificando com a filosofia, você faz com qualquer área, com teologia, com sociologia, psicologia, e a área que você quiser, você vai raciocinar dessa forma que eu vou ensinar para vocês. Então, dada uma determinada área que você quer estudar, aqui eu estou utilizando como exemplo a filosofia, você precisa também saber os ramos, os principais ramos da filosofia. Porque aí, toda essa estrutura de raciocínio que eu vou ensinar para vocês nessa live, vocês vão ter que utilizar para todo o resto, né? Eu já estou vendo aqui que eu não vou conseguir falar tudo em uma hora, mas enfim. Então, quais são as principais subdivisões da filosofia, né? Então vocês vão pensar ali, bem, tem a metafísica, tem a epistemologia, tem a ética, tem a filosofia da ciência, tem a estética, tem a filosofia da religião. Então é vocês terem um panorama de cada uma dessas principais subdivisões dentro da filosofia. Depois vocês também vão ter de ter em mente quais são as principais correntes dentro da história da filosofia, né? Quais são as principais correntes metodológicas da filosofia. Então tem a filosofia analítica, tem o pragmatismo, tem o existencialismo, tem o estruturalismo, tem o marxismo, tem a fenomenologia, pragmatismo, o tomismo, etc. Então vocês vão precisar também fazer uma pesquisa sobre quais são as principais metodologias filosóficas dentro da história da filosofia, que foram surgindo com o tempo. E aí, para cada um desses ramos de metodologia filosófica, aí é um mundo, gente, né? Aí as mesmas coisas que você vai estudando, aí você vai ter que focar em cada um desses ramos aí, a depender da sua área. Desses ramos metodológicos, o principal que eu pessoalmente estudei foi a filosofia analítica, por várias questões acidentais, né? Mas outro dia eu falo sobre isso. Outra coisa importante é você saber quais são as principais universidades do mundo que estudam esse campo. Então, eu selecionei aqui um site que vocês podem utilizar, que é o topuniversities.com, que lá você vai encontrar um ranking de acordo com a área que você selecionar. Então, se você colocar lá filosofia, você vai encontrar lá, né? Sei lá, um ranking de universidades. O que você vai fazer? Você vai pegar as principais 10 universidades do mundo. Então, pegar Pittsburgh, Oxford, Cambridge, NYU, que é New York University, que mais? King's College, de Londres, Harvard, Princeton, enfim, a Notre Dame. Então você vai pegar as principais universidades do mundo e o que você vai fazer? Você vai lá no site do departamento de filosofia dessas universidades, você vai ver os principais, o quadro docente dessas universidades, vai ver os campos de pesquisa de cada um desses pesquisadores dessas universidades, você vai ver as publicações desses professores. Isso é para você estar atualizado com o campo de conhecimento, né? E assim, gente, deixar algo muito claro quando você for empreender uma pesquisa em qualquer campo. É muito importante você ter em mente que porque tem gente que tem esse vício de pensamento. A pessoa vai lá e acha, sei lá, que qualquer coisa antiga, da Idade Média,
ou da idade ou da antiguidade é superior a qualquer coisa que existe hoje. Isso, na verdade, isso é falso, né? Tem coisas que foram se degradando com o passar do tempo, tem coisas de hoje em dia que são melhores do que coisas do passado, tem coisas do passado que são melhores do que coisas de hoje em dia, então você precisa estudar a história de um campo do conhecimento a fim de que você tenha essa sensibilidade para que você veja o que é bom e o que é ruim em cada época da história, né? Então, um bom pesquisador, quando você vai empreender uma pesquisa bibliográfica, não é só você ficar lá revolvendo coisas, ter um trabalho de arqueólogo para você ficar lá revolvendo coisas do passado e ignorar coisas que são desenvolvidas no presente. Você precisa conhecer tudo. Então, coisas do passado e coisas do presente. E quando você for olhar essas universidades do mundo, você vai ver, essas principais universidades do mundo, você vai ver lá que existem pesquisadores contemporâneos, pesquisadores especializados na Idade Média, Idade Antiga, Idade Moderna. Então você vai ter que dar atenção a todas essas áreas do conhecimento. É claro que, por exemplo, digamos que o seu interesse seja estudar idealismo alemão. É claro que você vai ficar ali num determinado período histórico, né, e vai ignorar, de certo modo, outros períodos da história. Mas mesmo assim, por exemplo, é muito importante você estar atento àquilo que é produzido contemporaneamente, porque você vai ver novos estudos sobre esse período histórico, sobre aqueles autores, e novas publicações. Então você sempre tem de estar atento ao que está acontecendo no momento. Essa atenção você tem de ter. Então, outra coisa também, além das principais universidades do mundo, é bom você estar atento também às principais premiações daquela área. Então, por exemplo, quais são as principais premiações da área de filosofia? Tem o Rolf Schock, tem o Barwise, tem o Jean Nicot, tem o prêmio de Kyoto, tem o prêmio Nicholas Rescher, tem o Karl Jaspers, então tem vários prêmios aí de filosofia. É claro que, por exemplo, se eu for para minha especialidade, que é lógica, filosofia da lógica, haverá prêmios específicos dessas áreas em que eu vou ter de prestar atenção. Então, assim como você vai olhar os principais pesquisadores dessas principais universidades do mundo, você também vai estar atento a essas pessoas que estão sendo reconhecidas por esses grandes prêmios. É claro, gente, que assim, o processo de reconhecimento de um filósofo ou da filosofia de uma pessoa, esse é um processo que é, de certo modo, subjetivo e que depende de uma série de fatores. Então, por exemplo, o próprio Aristóteles, né, famoso caso de Aristóteles, que ele só foi receber atenção ali no século XII em diante. Ele ficou séculos sem receber uma atenção devido por vários fatores. Mas, assim, eu até recentemente nos stories me perguntaram, por exemplo, com relação ao Albert Camus, né? O Camus, para mim, é extremamente medíocre filosoficamente, né? Mas qualquer universidade que você for aí, em geral, por exemplo, brasileira, principalmente, você vai ver mais atenção sendo dada ao Camus do que, por exemplo, ao professor Olavo de Carvalho, que para mim é assim, infinitamente superior ao Camus, por exemplo, né? Então, você precisa também criar essa sensibilidade para que você aprenda por si mesmo a reconhecer quem presta e não presta. Então, por exemplo, há filósofos aí que você vai ver que receberam uma grande atenção ao longo da história e que, para mim, deveriam ser ignorados. Assim, são pessoas irrelevantes, né, que não deveriam receber nenhuma atenção. E que eu não leria esses filósofos se não tivesse obrigação de honestidade intelectual e de me apropriar historicamente de uma disciplina, né? Vários filósofos aí que, assim, você vai para uma universidade, são tratados como deuses e que para mim são nulidades, né? E outras que você nunca ouviu falar na universidade e que para mim são geniais, né? Então tem isso também. Assim como você vai pesquisar as principais universidades do mundo e as principais premiações, você também tem de procurar os principais periódicos. Isso, novamente, vai depender também de cada área específica que você for pesquisar. Então, por exemplo, com relação à filosofia, tem análises, a Mind, Nous, Síntese, a Philosophical Studies, Philosophical Review. Então, olhar todos esses principais periódicos e acompanhar esses periódicos. Hoje em dia é muito fácil, porque a maior parte desses periódicos eles têm um esquema de inscrição em que você se inscreve lá, e quando esses periódicos forem lançando novos volumes, novos exemplares, você vai ser notificado, né? Com relação a isso também, por exemplo, com relação à área de filosofia, existe o philpapers.org. Nesse site, ele é muito bom. Primeiro que você
digita lá um assunto, você consegue ter acesso aos principais periódicos daquele assunto que você quer pesquisar, sobre o qual você quer pesquisar. Ele também tem um sistema de inscrição em que você se inscreve pelas áreas da filosofia em que você se interessa, pelas quais você se interessa mais. Então, por exemplo, eu gosto muito de metafísica, eu tenho muito interesse por filosofia da lógica, filosofia da matemática. Então eu vou lá, me cadastro nessas áreas, e quando novos... eu fico com vocabulário em inglês na cabeça, né? Quando novos artigos forem sendo lançados nessas áreas, eu vou ser notificado por e-mail, né? Então você consegue acompanhar mais ou menos ali o que está sendo produzido em cada uma dessas áreas. Também tem um site chamado Philosophers Annual, que ele existe desde 1978, né? O endereço é philosophersannual.org, que lá você vai encontrar uma seleção dos 10 melhores artigos publicados naquele ano, desde 1978. Então, por exemplo, para mim, um filósofo que queira estar atualizado minimamente com o que está sendo produzido em filosofia, precisa conhecer isso. Então, se você entrar lá nesse site, né, desde 1978 você vai encontrar isso até 2018, né, eles não atualizam com certa rapidez. Então a gente está em 2020, mas ainda não publicaram, por exemplo, o de 2019, só está até 2018. Então é muito importante também vocês acompanharem, né, os principais periódicos. E aí depende da área também. Por exemplo, a minha área, novamente, lógica, filosofia da lógica. Então eu precisaria pesquisar, né, se eu quiser, por exemplo, quais são os principais periódicos que são publicados, né, na minha especialidade. E aí esse ranqueamento também, facilmente vocês conseguem pesquisar isso no Google, né, aqueles mais importantes da área que vocês quiserem pesquisar. Outra coisa que é muito importante também é vocês conhecerem quais são os principais... conhecer muito bem o mercado editorial e o que está sendo lançado, né, em termos de bons livros. Para isso eu uso muito o site da Amazon, né? Então, na Amazon americana, se vocês entrarem lá em amazon.com e entrar lá na seção de pesquisa por livros, vocês vão ver que na parte esquerda vai ver lá, por exemplo, vocês pesquisam lá catolicismo, né? Que uma das minhas principais áreas de pesquisa, de que eu gosto muito, né? Que é o catolicismo. Então você digita lá catolicismo, né? Na seção da esquerda, na parte esquerda do site, vocês vão ver lá que vai ter uma parte de livros publicados. Livros que em pré-venda, livros que foram publicados nos últimos 30 dias e nos últimos 90 dias. Então, o que eu faço? Sempre eu reservo sempre o final do mês para fazer uma pesquisa lá no site da Amazon sobre os principais assuntos que eu pesquiso. Então, eu pesquiso lá sobre catolicismo, sobre protestantismo, reforma protestante, sobre os campos da filosofia que me interessam, sobre lógica, filosofia da lógica, e assim por diante, os vários assuntos que me interessam. Então eu estou sempre atualizado com antecedência também, porque lá, geralmente, eles colocam um livro já quando ele está anunciado, sei lá, às vezes para o segundo semestre, para o ano que vem, por vezes você encontra livro lá anunciado com bastante antecedência. Então, você conhecendo tudo isso, você já consegue aí ter um bom meio de você montar sua bibliografia, né? E também uma coisa que eu também já ia esquecendo também, é importante você conhecer também os principais congressos de filosofia. No caso, já que eu estou usando a filosofia como exemplo, é importante você também conhecer quais são os principais congressos do mundo daquela determinada área. Então, por exemplo, em lógica, que é a minha especialidade, né? É um congresso do qual eu já participei da organização, que é o Unilog, que é o maior congresso do mundo na área de lógica. Eu participei dele em 2013, da organização. Então, por exemplo, e outra coisa, esses congressos, geralmente eles publicam as atas do congresso. Então, eles publicam quem fez palestras lá no congresso, em qual área da filosofia. Então, quando você dá uma olhada nessas atas, você consegue ter uma ideia ali dos especialistas de cada área. Hoje eu tô bocejando muito, né, gente? Eu já falei que eu bocejo muito, então... Mas vocês conseguem ter uma ideia de quais são os principais pensadores que estão trabalhando numa determinada área, quais são as principais áreas sendo tratadas, né? Isso só de você acompanhar os principais congressos. Então, se você fizer tudo isso que eu estou falando, né? Se você souber uma língua estrangeira, se você tiver um bom dicionário léxico da área, se você conhecer a história de uma disciplina,
né? E aí isso tá basicamente pronto com esses compêndios que eu falei para vocês que existem. Se vocês conhecerem o trabalho das principais universidades do mundo, né? Se vocês conhecerem as principais premiações, os principais periódicos, o mercado, acompanhar o mercado editorial, né? Acompanhar os congressos, fica muito fácil você montar a bibliografia. E outra coisa, hoje em dia existe muita coisa pronta também na internet. Então, quando você... outra coisa também. Quando você entrar nos sites dessas principais universidades do mundo e você for acompanhar cada um dos filósofos, no caso estou falando da filosofia, por exemplo, você entrou lá no departamento da Rutgers, por exemplo. Então, eu vou lá e vou olhar um determinado professor lá do departamento. Geralmente, esses professores, eles têm sites pessoais em que eles disponibilizam as ementas dos cursos que eles estão dando, ministrando. Por vezes, as próprias universidades, eles disponibilizam no site lá as bibliografias que estão sendo utilizadas em cada um dos cursos que são ministrados. Então tá tudo lá, gente, né? E esses compêndios também que eu mencionei, eles costumam trazer no final de cada capítulo bibliografias também. Então é muito fácil hoje em dia você fazer uma pesquisa bibliográfica, porque tá tudo aí disponível. E também existe muita gente boa já disponibilizando bibliografias. Por exemplo, na área de lógica é conhecido o Peter Smith, que ele da área de lógica formal. Eu sempre indico essa bibliografia. Ele publicou um guia de estudos, como é que eu vou traduzir isso? Guia de estudos autodidata, uma coisa assim. Então ele tem lá, por exemplo, ele comenta cada livro, né? Ele vai indicando os principais livros, por exemplo, da história da filosofia moderna e formal moderna, e assim por diante. Então é isso, gente. Se vocês levarem isso em conta, e assim, tá basicamente tudo pronto aí, disponível para vocês na internet. É só ter o mínimo trabalho de pesquisar. Então, e outra coisa, quando você tem esse trabalho de fazer tudo isso que eu tô falando, esse trabalho ele já vai tornando você mais familiarizado com aquela área do conhecimento que você quer estudar. Então, quando você terceiriza isso para outra pessoa, você já está deixando de fazer algo que seria muito importante para que você estudasse aquele determinado assunto, né? O professor Olavo de Carvalho fala muito isso, né? Então, você montar uma bibliografia e fazer uma pesquisa bibliográfica, isso já faz parte dos seus estudos, entendeu? Então parem com essa coisa de ficar terceirizando um estudo bibliográfico, né? Então acho que por hoje é só, né? Acho que eu já indiquei tudo aqui que eu tinha para indicar. Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu deixei de falar alguma coisa. Ingressos, blá blá, mercado editorial, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas de vocês, né? Tem um tempinho aí para fazer pergunta. Vamos ver aqui. O que acha da Nova Acrópole como católico? Não acho nada, nunca fui lá, mas as coisas que eu já vi eu acho muito estranhas. Mas eles têm feito um trabalho editorial importante, né? Por exemplo, eles acabaram de publicar agora as obras completas, por exemplo, as Enéadas do Plotino, né? Infelizmente você não consegue ter acesso à terceira, né? Ele está fora do catálogo. Mas eles têm feito um trabalho editorial importante, mas eu nunca fui lá, então não posso falar de algo que eu não conheço, né? Peraí que tá difícil mexer aqui. Vou fazer assim. Vamos ver aqui. Essa live vai para o Telegram? Sim, todas as lives que eu gravo, não tô conseguindo nem... A internet aqui tá meio capenga. Se der isso de novo, eu finalizo e vocês mandam as perguntas aí pra caixa de perguntas. O espanhol pode ajudar nesse processo? Claro, gente, quanto mais línguas você souber, mas não substitui o inglês, viu? Tirem o cavalinho da chuva, porque o espanhol é muito próximo do português, né? Então é mais fácil de aprender de certo modo, mas não substitui o inglês de modo algum. Então é claro que ajuda, quanto mais línguas estrangeiras você souber, é melhor, né? É o que eu falei no início, se você souber aí italiano, alemão, outras línguas aí, claro que ajuda, mas não substitui o inglês. Tem de saber inglês, obrigatoriamente.
Não teve muita pergunta aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí com relação à live, viu? Não vão me perguntar coisa nada a ver. Eu posso ser bonzinho, cara. Quero aprender a cantar e a tocar aí. Só ter falado isso. Quais são os mestres filósofos que têm de ser lidos? Olha, tem uma lista ali que é básica, né? Por exemplo, você tem de conhecer Platão, Aristóteles, tem de conhecer Tomás de Aquino, tem de conhecer a filosofia moderna bem, é importante conhecer. Então Kant, Hume, Descartes, esse pessoal todo. Então tem aqueles autores que você precisa conhecer, porque é obrigação sua conhecer o campo histórico daquela área. Mas há autores aos quais não são dados tanta importância assim, que você precisa saber, mas porque, por exemplo, João de Santo Tomás é um autor importante, mas que os autores, o pessoal por aí não estuda. Olha, o professor Olavo de Carvalho é uma excelente fonte para isso. Ele vai falar vários autores aí que são importantes e que dos quais você não vai ouvir falar por aí. E que só começaram a receber certa importância pelo trabalho indireto ou direto do professor Olavo de Carvalho. Que mais aqui? O R.J. Souza, montaria um PDF baseado nessa live, como posso enviar para vocês? Olha, manda para mim, manda para o meu e-mail, fabiosalgado@gmail.com, e eu disponibilizo lá no meu canal do Telegram. Muito obrigado, viu, R.J. Souza? Muito obrigado, você está me propondo um trabalho. É perigoso fazer uma bibliografia de teologia protestante, perigo de ficar louco? Olha, o seguinte, um estudioso sério, ele precisa estudar todas as coisas. Então ele vai precisar estudar tudo quanto é assunto. Se você ficar com medinho de ficar louco, etc., então você não tem uma vocação intelectual, né? Mas eu sempre digo o seguinte, é importante falar isso. Deixa eu explicar isso aqui com cuidado. Seguinte, gente. Eu acho que eu já mencionei isso aqui em outras ocasiões. É importante saber que existem princípios que são corretos, né, coisas que são corretas dentro de qualquer área, e que esses princípios eles vão ser verdadeiros a despeito do tempo. Então, por exemplo, isso a gente chama de filosofia perene. Não confundir com filosofia perennialista, pelo amor de Deus. Mas há um cerne ali, dentro da filosofia de Sócrates, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, entre outros que seguiram essa tradição filosófica, há coisas ali que são perenes, que essas coisas você precisa aprender e que elas vão ser válidas em qualquer tempo, né? Mas o que acontece? Quando você vai para uma universidade, como eles costumam ensinar filosofia para você? Eles usam um método dialético hegeliano, no fim das contas, que é o seguinte: você aprende Parmênides e Heráclito, né? Então Parmênides com o princípio da permanência, Heráclito de que todas as coisas mudam, etc. Então você aprende ali, depois houve Platão que fez uma síntese dessas duas coisas, depois houve Aristóteles que se contrapôs a Platão, né? E você vai houve o racionalismo que se contrapõe ao empirismo, e aí vem Kant que unifica, faz uma síntese das duas coisas, depois vem o pessoal idealista que se contrapõe ao Kant, pessoal do idealismo alemão ali, então Hegel, etc. Hegel, né? E você vai aprendendo sempre a história da filosofia com relação a esses contrapontos. O que acontece na cabeça de uma pessoa que aprende qualquer campo do conhecimento desse modo? Ela acha que verdade não existe, por mais que ela não creia nisso efetivamente, ou que se você perguntar, você é um relativista, tal, a pessoa vai falar que não é, mas ela foi ensinada a encarar tudo dessa forma. Então ela sempre acha que ao longo da história não houve nada permanente em termos de ensino. Ela vai achar que o último filósofo que publicou alguma coisa, em algum momento vai aparecer alguém para se contrapor a ele, e que as coisas funcionam sempre desse modo. A ciência moderna, ela funciona precisamente dessa maneira. Não há nada permanente nela, né? E uma teoria científica que você usa hoje, amanhã pode ser jogada no lixo e pode haver outra teoria, né, que revogue essa que está sendo utilizada no momento. Então as pessoas ficam com esse vício de pensamento, né? Então elas acham que não existe nada, né, permanente, e ficam com esse vício. Mas é importante, quando você vai estudar uma área, você ter isso em mente, de que existem coisas que são permanentes, né? Coisas que
que são verdadeiras em detrimento de outras, né? Então, por exemplo, se você é um católico e está me perguntando com relação ao protestantismo, antes de você sair por aí estudando qualquer coisa, sei lá, budismo, protestantismo, qualquer outra coisa, o que eu recomendo é que você tenha estudado muito bem o pensamento católico. Então não vá estudando outras coisas se você não conhece muito bem o catolicismo, se você não tem uma segurança sobre a doutrina da igreja, né? E as pessoas não compreendem, por exemplo, com relação a... por exemplo, por que a igreja tinha um index prohibitorum, librorum prohibitorum, né? Era precisamente levando em conta isso, que existem pessoas que não têm uma maturidade para estudar outras coisas. Então, o que acontece? A pessoa, eu fui assim, né? Sempre cito o meu próprio caso. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a ler muito existencialismo ateu, essas coisas. E aí tinha um tio meu, esse tio que eu falei que fez doutorado na Alemanha, né? Porque ele me falou assim, não, Fábio, não lê essas coisas, isso é perigoso para você, né? Lê Sartre, Nietzsche, etc. E aí que eu fui ler mesmo. Eu falei assim, oxe, como assim não posso ler? Aí que eu fui ler mesmo, né? Mas que maturidade intelectual um moleque de 15 anos tem para ler esses autores? Nenhuma. Então isso assim me fez Isso aí teve influência depois que, com 19 anos, eu fui abraçar o agnosticismo ateísta, né? Então tem de ter cuidado, né? Então tem de ter cuidado, mas assim, para um intelectual isso é obrigação. Você tem de ler de tudo, tem de se confrontar com tudo. E quando você vai se confrontar com essas coisas, você precisa sempre encarar isso com seriedade. Então, por exemplo, igual eu falei na minha live da semana passada que eu falei sobre a minha conversão. Então, por exemplo, quando eu era protestante, eu quis estudar o catolicismo, então vou ler os autores católicos, vou escutar o que os católicos têm a dizer e eu não vou ficar encarando tudo com desconfiança, né? Então vou pensar, não, o que esse cara tem a dizer, né? Ele não é maluco, o que ele está argumentando? E não ficar com essa postura de, ele está errado, ele é um... quando eu era protestante eu ficava pensando, ele é um católico, um herege e tal. Então isso não ajuda ninguém a estudar nada, né? Então... essas dicas para formar uma bibliografia são válidas também para as artes liberais, certo? Qualquer área do conhecimento. Serve para qualquer área do conhecimento. Vamos aqui. Podes explicar novamente como se pesquisa as editoras através da Amazon? Você entra no site da Amazon americana, amazon.com. Você vai selecionar lá, para selecionar especificamente books. Então você seleciona lá books. Você vai lá e coloca, sei lá, Reformation, né? Ou então, sei lá, qualquer assunto que você quiser estudar. Você pesquisa. Você vai lá no campo esquerdo, que você vai ver lá que tem... eu não me lembro como é que está originalmente lá em inglês. Mas você também pode colocar uma versão lá que é traduzida para português, mas enfim. Você vai ver lá livros que estão em pré-venda e livros que foram lançados nos últimos 30 a 90 dias. E aí você clica lá nesses links e você vai ver esses livros que estão sendo lançados ou estão em pré-venda. Não gosto do que já li de Sócrates. Posso pular direto para Platão? Você não leu nada de Sócrates porque Sócrates não deixou nada escrito. Então eu não sei do que você está falando. É perigoso fazer uma bibliografia de teologia... já tinha perguntado. Fábio, o senhor falou sobre o estudo de um tema. Como não dispersar em temas que são muito grandes? Delimitando. Né? Quando você for... Na verdade, você tem que ter uma visão panorâmica de todas as áreas. Por exemplo, eu quero estudar filosofia. Você tem de ter alguma visão panorâmica. Os livros de história da filosofia vão servir para isso, para te dar uma boa visão panorâmica. E aí, depois que você tiver uma boa visão panorâmica, aí você vai escolhendo as suas especialidades, os assuntos que mais te interessam, e você vai afunilando cada vez mais. Porque, por exemplo, suponhamos que você escolheu metafísica, né, dentro da filosofia. A metafísica ela tem vários campos. Por exemplo, tem a metafísica analítica. Metafísica analítica é um campo que foi desenvolvido a partir dos trabalhos de Kripke, né, que dentro da filosofia analítica havia um preconceito enorme com relação à metafísica, que passou a desaparecer por conta da semântica dos mundos possíveis do Kripke. Então, mas dentro da metafísica analítica tem inúmeras outras coisas. Então, você vai delimitando, né? Eu quero estudar metafísica analítica dentro da metafísica, dentro da filosofia. Então, o que existe dentro da metafísica analítica? Então, você vai delimitando, vai vendo os autores, vai vendo o que foi desenvolvido ali, e assim por diante. Aí você vai ver que, por exemplo,
A filosofia da mente é o campo dentro da metafísica. Então há toda uma pesquisa dentro de filosofia da mente, dentro da metafísica analítica. E aí você, tudo bem, escolhi filosofia da mente. Dentro da filosofia da mente, dentro da filosofia analítica, tem uma série de problemas. Então, o problema mente e corpo. O problema que mais que deu um branco agora. Enfim, tem vários problemas dentro da filosofia da mente. Aí você escolhe aquele problema e aí você vai ver vários autores dentro daquele problema sendo tratado. E assim por diante, entendeu? Então você vai delimitando dessa forma, né? Vale vasculhar a literatura sobre um assunto em português antes de ir para o inglês? Olha, depende do tema, né? Se for algo, por exemplo, se for sobre Machado de Assis, é claro que você vai encontrar mais coisas em português, provavelmente, embora você encontre coisas impressionantemente em inglês também, viu? Mas depende do tipo de tema, né? Ou então, por exemplo, suponhamos que eu queira estudar sobre lógica paraconsistente. A lógica paraconsistente, quem criou foi o Newton da Costa. Então, eu vou encontrar possivelmente muitas coisas em português, embora o pessoal que publique, brasileiro que publique sobre lógica paraconsistente, publique muita coisa em inglês. Então, isso depende, mas é muito pouco improvável que você vai encontrar mais coisas em português do que em inglês, viu? É quase impossível. Então, muitos assuntos... Pô, eu já quebrei a cara com isso, viu? Muitas vezes eu falo assim, não vou nem pesquisar nada. Por exemplo, teologia católica. Tudo bem que eu não quebrei tanto a cara porque esses livros eram difíceis de encontrar. Na época que eu estudei não havia o trabalho da Alexandria Católica, trabalho da Obras Católicas, esses dois sites têm publicado, né, digitalizações, etc. Mas na época não havia. Então, assim, na verdade eu comecei a pesquisar em português. Aí eu vi que não tinha muita coisa e eu falei assim, não vou nem me dar o trabalho, né? Já vou pesquisar em outras línguas. Então, assim, quase tudo que eu pesquisei sobre catolicismo foi em outras línguas. Eu fui começar a pesquisar mais em português. Aí o que aconteceu? Depois que eu me converti, a maior parte das pessoas que me procurava só lia em português. Aí eu falei assim, vou ter que começar a pesquisar coisa em português, porque não dá pra eu ficar sozinho traduzindo tudo, né? Aí eu comecei a fazer mais pesquisas em língua portuguesa depois que eu me converti ao catolicismo, mas antes eu nem me dava trabalho, porque a coisa é tão ruim. Gente, vocês não têm ideia da diferença. Pegue qualquer língua, qualquer. Pegue italiano, alemão, russo, enfim, qualquer coisa aí é melhor do que o mercado editorial em língua portuguesa. O mercado editorial em língua portuguesa, gente, é uma porcaria. É muito ruim mesmo. Deixa eu ver o que mais que o pessoal perguntou aqui. No caso, pelo que eu entendi, não tem como estudarmos tudo. Então, como eu soube o que estudar? Foi pelo gosto? Olha, eu comecei a minha vida intelectual com 15 anos, né? E eu comecei estudando aquelas coisas que eu sabia que todo mundo deveria saber, né? Por exemplo, em literatura, eu fui lendo Homero, fui lendo aquela parte de literatura clássica, fui lendo Sófocles, fui lendo Goethe, esse pessoal todo clássico, não? Então, e para isso que serve também, para isso que servem as pessoas ali que já se enveredaram por uma via intelectual para que elas possam orientar vocês, né? Eu, por exemplo, só fui encontrar alguém que realmente me orientasse de forma razoável na vida intelectual foi com o professor Olavo de Carvalho. Porque esse tipo de orientação nem na universidade eu tive. E vejam, quando eu comecei a estudar com o professor Olavo de Carvalho, eu ingressei na universidade em 2005. Eu comecei a ser aluno do COF mesmo ali em 2011, mais ou menos. Então vejam, foram muitos anos ali de universidade, até eu descobri o professor Olavo de Carvalho, né? Mas para isso que eu tô aqui também, para orientar vocês e tudo mais, né? Como estudar fenomenologia e metafísica? Fazendo... Eu não sou estudioso de fenomenologia, né? Claro que eu conheço o mínimo ali. Você precisa conhecer ali... Gente, se vocês pararem para pensar em todas as metodologias filosóficas que existem, existencialismo, filosofia analítica, pragmatismo, estruturalismo, pós-estruturalismo,
marxismo. Né? Se vocês pensarem em todas as metodologias filosóficas, é impossível você ter um domínio excelente de cada área. Então, o que você tem uma visão ali é panorâmica. Eu confesso que antes de estudar com o professor Lavo de Carvalho, eu tinha muito preconceito com a fenomenologia, porque eu achava, basicamente, eu confesso que até hoje eu tenho muito preconceito com a chamada filosofia continental, porque, primeiro, os filósofos não são claros, eles não são rigorosos com os termos, com as definições, são muito confusos, né? E assim, gente, por exemplo, se você pegar o Tomás de Aquino não pode ser considerado um filósofo analítico, né? Mas assim, você lê o Tomás de Aquino, as coisas que são difíceis ali são difíceis pela profundidade da temática e pela profundidade do autor, e não porque ele é confuso, porque ele é maluco, porque ele está fazendo alguma coisa para te enganar e querer parecer uma coisa que ele não é, né? Então, coisa que, por exemplo, o Heidegger até que eu dou um desconto, porque eu consigo entender por que ele está fazendo uso daquela linguagem. Mas, sei lá, gente, Derrida, né? Esse pessoal todo aí do continental do século XX, você vai ler, assim, você tem que fazer um esforço, você tem que ser extremamente caridoso com o cara, sabe? Porque você vê que é uma má vontade, assim, o cara... E assim, você precisa... Se você quer ser um escritor, gente, você precisa ter um mínimo de caridade com o seu leitor, né? Então, se você não se preocupa em escrever de modo minimamente claro, né, então eu não sou um grande estudioso de fenomenologia, nunca me interessei em me aprofundar, né, nessa corrente filosófica, a não ser muito recentemente. Então, eu ainda estou estudando. Então, isso que, por exemplo, essa metodologia toda de pesquisa, por exemplo, eu fiz isso com a filosofia analítica. Fiz isso com o existencialismo. Embora você não precisa ser é porque assim, o existencialismo ele surge da fenomenologia, né? Mas você não precisa ter um conhecimento muito aprofundado de fenomenologia para estudar o existencialismo. Você precisa saber um mínimo, né? Há um mínimo que você precisa conhecer. Então, é melhor você falar com uma pessoa que é um estudioso de fenomenologia, né? Mas assim, para você começar a estudar qualquer área, gente, é o que eu estou dizendo nessa live, né? É o mesmo método, é a mesma coisa que você quiser estudar para qualquer área, você vai estudar. Qualquer área que você quiser estudar, você vai usar essa mesma metodologia. Heidegger é Heidegger. Os seguidores como Derrida são execráveis. Conhece Deleuze? Sim. Deleuze, meu Deus do céu. Assim, você tem que ter um saco, assim, o cara é muito erudito, né? Ele fala de coisa ali. Eu não sei se ele estudou realmente com profundidade aquelas coisas que ele cita. Por exemplo, ele cita umas coisas ali de ciências exatas que você vê que ele leu alguma coisa. Mas o modo como ele cita me faz desconfiar se ele compreendeu o que ele leu ou se ele está citando só para se fazer de bonzão, né? Mas assim, malucão, né? Malucão. E assim, gente, havendo Agostinho, Tomás de Aquino, tanta coisa boa para você ler, você vai ficar lendo essas porcarias, entendeu? Tem que ter um senso de hierarquia, né? Pelo amor de Deus. E eu só fui ler o Deleuze porque eu fiz um curso de filosofia na universidade e eu tive de ler e estudar, né? Mas assim, malucão, né, gente? Pelo amor de Deus. E quanto ao Heidegger, gente, é o seguinte. Eu sempre falo isso. Espera aí que me restam 1 minuto e 20 segundos, né? Eu vou tentar falar isso em 1 minuto antes de encerrar. Então é o seguinte, gente. O Heidegger, ele foi um dos filósofos mais prolíficos da história. As obras completas dele são 102 volumes. A maior parte disso está no alemão e não foi traduzido para outros idiomas. Então, eu não conheço ninguém que leu tudo isso, né? Primeiro, a pessoa vai ter que saber muito bem o alemão e vai ter que ler todas essas obras do Heidegger. O que a gente lê é aquilo de sempre, né? Ser e Tempo, Os Caminhos da Linguagem, introdução à filosofia dele, etc. Essas coisas que todo mundo lê e conhece, mas eu não conheço ninguém que talvez meu Deus, aquele professor que até o Ernildo Stein, né? O Ernildo Stein talvez tenha lido e conheça tudo isso, mas dificilmente alguém conhece realmente o Heidegger, né? Então, eu até procuro não ficar fazendo muito juízo de valor sobre ele, porque eu não li tudo isso, né? Para ser honesto, você precisa conhecer razoavelmente. Enfim, 20 segundos aí. Boa noite para vocês, tenham um bom fim de semana. Obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus.